O Tesouro Direto vai deixar muita gente rica e eu não sei porque não tem ninguém falando sobre isso. Provavelmente você já viu alguns vídeos aqui do canal onde eu te mostro como investir no Tesouro Direto, tanto no Tesouro Selic, como no Tesouro IPCA, como no Tesouro Pré-fixado também. Já te mostrei cada um deles e a diferença. Mas a verdade é que tem um título do Tesouro que vai deixar muita gente com muito dinheiro daqui a 2, 3 anos. E por que eu tô falando isso? Porque a gente está vindo em ciclos de alta atrás de alta da taxa de juros. E essas altas na taxa de juros são feitas para quê? Para controlar a inflação. Só que isso impacta nas taxas do título do Tesouro de longo prazo. A partir do momento que a inflação ainda não está controlada, a confiança no governo não fica tão alta a ponto dos investidores emprestarem dinheiro para o governo. E por isso o governo precisa deixar as suas taxas mais altas para que fique mais atrativo para os investidores. Caso contrário, de nada adianta o governo emitir títulos de dívida que ninguém quer comprar. Ele não consegue captar dinheiro. Só que as últimas 3 reuniões do Copom, que é o grupo que define as taxas de juros, eles aumentaram a nossa taxa Selic em 1 ponto percentual. E nessa última agora, eles aumentaram em só meio ponto percentual, o que já deu impressão para o mercado de um possível controle da inflação e uma possível futura baixa das taxas de juros. Dessa forma, pode ser que a gente tenha chegado ao platô do ciclo de alta da taxa de juros e agora a gente começa provavelmente a descer essa taxa de juros. E o mercado, ele se antecipa, ele se adianta. Quando a gente olha aqui as taxas do Tesouro, hoje, no dia 13/5/2025, a gente consegue ver que o Tesouro IPCA+, que já chegou a quase 8%, está em 7,32%. O Tesouro IPCA 2040, que já estava em 7,50%, está em 7,04%, o que demonstra que a taxa de juros de longo prazo está caindo. Tá bom, Daniel, beleza. E como que isso aí vai fazer as pessoas ficarem ricas? Uma coisa muito simples aqui: marcação a mercado. Eu já tenho outros vídeos que eu falo disso aqui, mas eu vou te explicar bem rapidinho. Se você compra um título Tesouro com a taxa a 7% e daqui a 3 anos essa taxa está a 4%, se você vender o seu título Tesouro, você vai ganhar mais dinheiro do que a taxa prometida. Por que isso acontece? Porque a taxa e o título estão igualitários aqui. A partir do momento que você tinha uma taxa de 7 e de repente ela passou a uma taxa de 4, é como se fosse uma gangorra. O seu título começa a valer mais. Da mesma forma que se você comprou o título em uma taxa de 7 e de repente ela passou a uma taxa de 9, o seu título passou a valer menos. E se você vende nesse momento aqui, você está perdendo dinheiro. Mas se você vende nesse momento aqui que o título está mais valorizado, você ganha mais dinheiro do que aquela taxa prometida. E eu vou te mostrar isso aqui dentro do site do Tesouro Direto. Se a gente vier aqui, por exemplo, em títulos e procurar por calculadora, a gente faz o cálculo aqui de quanto a gente receberia se a gente vendesse esse título antes do vencimento dele. E a gente vai selecionar aqui, por exemplo, o título IPCA 2040. Vamos colocar a data de investimento para hoje, 13/5/2025. Eu vou colocar um valor alto aqui para te mostrar a divergência, tá? Só para ficar mais explícito para você o valor que pode ser ganho. Eu vou colocar aqui 100 mil reais investidos e a taxa aqui, pô, já devia colocar automático a taxa, né? Qual que é a taxa? A taxa é de 7,04. Vamos colocar aqui 7,04. Vou zerar a taxa de corretagem, porque geralmente os corretores não cobrem essa taxa aqui. E aqui a gente coloca a inflação do período. A inflação média no Brasil geralmente gira em torno de 6%. Mas só para ter certeza, vamos ver aqui, ó. Qual a inflação média do Brasil desde o plano real? Tá, a inflação em torno de 4 a 5%. Então vamos botar a inflação mais alta aqui. Vamos colocar a inflação de 5%, beleza? Vou botar aqui 5% de inflação ao ano. E aí tem essa parte aqui de simulação avançada. A gente clica aqui e vem aqui para colocar o valor antecipado do resgate. Vamos colocar isso aqui para 3 anos para frente. Então a gente está em 2025, 26, 27, 28. Então lá no dia 14/5/2028, a gente vai fazer o saque desse valor aqui. Se a gente dá uma olhada aqui no Boletim Focus 2028, a gente tem aqui que a previsão é que a Selic esteja em pelo menos 10%. 10% a previsão da Selic em 2028. Hoje a gente está 14,75 e a taxa do IPCA está em 7,04. Então vamos considerar que essa taxa do IPCA aqui caia lá em 2028 para 5%. E eu vou colocar aqui a taxa de 5%. Vamos calcular aqui e ver quanto que é dar esse valor de 100 mil reais investidos depois da gente fazer esse saque aqui. Inclusive ele já dá aqui para a gente a rentabilidade. Olha só essa brincadeira aqui, olha essa brincadeira aqui. Se uma pessoa investir 100 mil reais aqui no Tesouro Direto, comprando esse título aqui do IPCA 2040, com essa taxa que eu acabei de mostrar, essa taxa caindo para 5% daqui a 3 anos, a pessoa lucraria nada mais, nada menos que 66 mil reais. 66 mil reais. Uma rentabilidade líquida de 18,62. Ou seja, quase 3 vezes a taxa que o Tesouro promete. Simplesmente porque a taxa caiu e o título do Tesouro valorizou. R$ 66.700 de lucro. Por que eu falo para vocês que quem tem dinheiro ganha mais dinheiro? Por quê? Imagina o cara que coloca 1 milhão aqui.
Vamos colocar 1 milhãozinho aqui de brincadeira, vai, 1 milhão. Vamos calcular de novo. Olha só como quando a gente aumenta o montante, o valor que você recebe de volta também aumenta muito. Em 3 anos, o cara colocou 1 milhão sem risco nenhum, risco zero, que você está emprestando dinheiro para o governo. Se o governo não tiver dinheiro para pagar, irmão, já acabou tudo. Então isso daqui basicamente é risco zero. O cara em 3 anos sai de 1 milhão para 1 milhão e 700 mil reais. Fácil, rápido. 67% a mais dinheiro em 3 anos. E aí se a gente coloca para o lucro real, né, a gente cai aqui para 18% de rentabilidade líquida. Olha só o que acontece se ao invés da gente tirar o dinheiro em 2028, a gente deixar mais um ano e tirar em 2029, mantendo as mesmas configurações aqui, tá? Vamos daqui para 2029 e vamos clicar em calcular. Olha só a diferença que um ano vai fazer. Ao invés de 3 anos você deixa lá, deixa 4 anos. Aqui a gente dobrou o dinheiro. A gente dobrou o dinheiro em 4 anos. Ah, Daniel, mas eu não tenho 1 milhão na conta, como é que eu faço? Vamos fazer agora uma simulação aqui, considerando um valor baixo. Vamos botar 10 mil reais para ver quanto é que fica. 10 mil reais. Vamos ver. Em 4 anos, quanto que a gente consegue embolsar aqui do Tesouro? Isso aqui é praticamente imprimir dinheiro, cara. É imprimir dinheiro. O governo está liberando dinheiro nisso daqui. Em 4 anos, basicamente, você dobrou o seu dinheiro. Investiu 10 mil reais, em 4 anos você teria 19 mil reais. Isso considerando que essa taxa caiu para 5%. Só que se a gente der uma olhada, por exemplo, aqui no Tesouro IPCA mais 2029, lá no ano de 2023, ele chegou a bater a 4,85 essa taxa. E se a gente for mais atrás ainda, olhando no IPCA mais 2026, a gente consegue ver que a mínima dele aqui chegou a bater a 2,20. Obviamente isso daqui foi na época de pandemia, né? E depois da pandemia ele veio ajustando. Mas se a gente considerar aqui, por exemplo, na segunda metade do ano de 2022, que ele ainda estava subindo, se recuperando da pandemia, a gente chegou a ter taxa aqui no valor de 3%, 3,64%. Vamos simular só mais uma vez, mas não diminuindo tanto. Vamos diminuir essa taxa, ao invés de 5, para 4. Vamos voltar aqui na nossa calculadora. A gente vai vir aqui, a taxa no momento valor antecipado vai ser de 4% ao ano e vamos calcular para ver se sobe mais um pouco. Vamos calcular aqui. E agora, ao invés da gente dobrar o nosso dinheiro, a gente mais que dobrou, né? A gente sai em 4 anos de 10 mil reais investidos para 22 mil reais investidos. É uma rentabilidade líquida de 19,12%. É por isso que quem tem dinheiro ganha dinheiro. Tem noção do quanto que é isso aqui? Ah, Daniel, mas tu pegou o valor bruto, não sei o quê. Beleza, valor líquido, 20 mil, cara. 20 mil, cara. Você dobrou o dinheiro. Dobrou o dinheiro. Investe 10 mil hoje, daqui a 4 anos você dobrou o dinheiro. E aí, será que é um bom investimento isso daqui? Eu sei que esse negócio de marcação ao mercado é um pouco mais complicado e é um passo a mais mesmo que você tem que dar, mas primeiro você precisa começar pelo mais simples. E para isso, eu montei um treinamento aqui te ensinando a dar seus primeiros passos no mundo dos investimentos. E a gente começa pelos fundos imobiliários que te garantem todo mês um rendimento passivo sem você precisar fazer absolutamente nada. Se você quer começar a investir o seu dinheiro de forma prática e começar a receber dividendos em menos de 30 dias, clica no link que está aqui na descrição e acessa o treinamento. Espero que as informações que eu trouxe aqui nesse vídeo te agregaram. Se agregaram, se te ajudaram de alguma forma, por favor, deixa o like, se inscreva no canal se não for inscrito para receber os vídeos novos que saem aqui toda semana. Vou deixar um outro vídeo aqui agora para você assistir, é só clicar. Eu espero te ver por lá. Um abraço, até a próxima. Tchau, tchau.